Hoje eu vim aqui para falar sobre alguns mitos que a gente conta para nós mesmos e para os outros sobre o inglês. Antes de eu te contar vários mitos que a gente tem de inglês, queria pedir para você dar o seu like e me seguir se você ainda não me segue, porque eu sempre te dou dicas de pronúncia, dicas de inglês, tudo para descomplicar o seu dia a dia com os estudos de inglês. Então vai lá, me segue e dá um like nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos aos mitos. O quarto é de partir o coração. O primeiro mito é que você só vai aprender inglês se você sair do país ou se você decidir fazer um intercâmbio. Gente, para de falar isso, porque quando eu aprendi inglês, eu não tinha condição nenhuma de sair do país e nem por isso eu deixei de ser fluente. A sua fluência vai ser determinada pela sua prática diária de inglês. Não tem nada a ver com você sair do país ou falar com um gringo ou falar com pessoas brasileiras ou o que for. Eu até fiz um vídeo sobre isso lá no meu Instagram. Passa lá depois, Alice Inglês Online, e vê o vídeo que eu fiz sobre fluência. Dá uma olhadinha lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você passa lá. O segundo mito é que a gente tem que estudar só a gramática para aprender inglês e para ficar fluente em inglês. Isso não tem nada a ver. Tudo bem que a gramática é a base da língua e você realmente precisa aprender ela, mas não é só ela, tá? Então você tem que praticar também o seu writing, seu reading, seu speaking. Então não pode deixar de lado só porque você está aprendendo a gramática. Aliás, dá para você aprender todos eles juntos quando você está estudando. Então pensa nisso, tem que praticar todas as habilidades. O terceiro mito é parecido com o segundo, porque tem muita gente que gosta de ler. E realmente, ler é uma ótima forma de você aprender inglês e ganhar vocabulário se você quiser ler livros, ler notícias e tudo mais. É também uma ótima forma de você ver como que as palavras são escritas. Mas se você ficar só nisso, é só isso que você vai fazer, ler. Várias pessoas que já estudaram inglês há muitos anos atrás e ficam sabendo que eu sou professora, vêm dizer pra mim: eu aprendi inglês e aí eu aprendi por causa da minha profissão, porque eu ia precisar ler artigos. Aí hoje em dia eu só leio artigos, leio as notícias em inglês, consigo ler livros, mas falar que é bom nada. Ou seja, aquela velha história, né? Se você não praticar as outras habilidades, você vai perder. Não adianta, tem que praticar todas as habilidades por igual. Esse quarto mito, gente, me dá uma dó, porque dá uma dor no coração de saber que as pessoas não conseguem enxergar o quanto que essa frase é problemática. As pessoas dizem que só porque elas são mais velhas, elas não têm mais como aprender inglês, não têm mais como aprender nada, que é tempo perdido. Vou te dizer por que você está errado quanto a isso. O seu cérebro, ele é como um músculo. Então, se você exercita ele, ele vai ficar vivaz, vai ficar acordadão, super ativado e tudo mais. E o que é ativar o seu cérebro? É quando você consegue fazer mais conexões com o aprendizado que você tem. E mantendo o seu cérebro ativo, é mais difícil você perder informações ao longo do tempo, porque você vai estar o tempo todo em contato com aquelas coisas que você está estudando. Agora eu vou te dar um exemplo prático para você entender como é que isso funciona. Eu tive uma aluna que, há muitos anos atrás, quando ela era pequena, ela aprendeu inglês na escola, só que ela não suportava inglês porque ela achava que as palavras eram muito diferentes do português, ela ficava tentando fazer essas conexões, mas não dava muito certo. As formas como ela estava estudando estavam todas erradas e ela ficava sempre nessa relação de amor e ódio com o inglês. Ela precisava do inglês, mas ao mesmo tempo ela não queria aprender por causa dessa barreira que ela mesma criou para ela. E aí ela estudava inglês, parava 10 anos. Voltava a aprender inglês, parava mais 10 anos. Então, isso não estava dando certo. E aí, ela decidiu ter aula comigo. Quando ela começou a ter as aulas comigo, ela começou a falar pra mim: Alice, eu tô lembrando de tudo. Eu não sei o que você tá fazendo, mas eu tô conseguindo lembrar de tudo. Todas as coisas que eu já estudei. Então, assim, não importa quanto tempo que ela ficou parada, ela conseguiu lembrar das coisas. Por quê? Porque o nosso cérebro volta a fazer as conexões mesmo depois de muito tempo sem estudar. Então não tem nada a ver esse negócio de idade, vamos parar. Isso às vezes acaba criando um bloqueio natural para você. Não faz isso porque depois é muito difícil desfazer, tá? Não é impossível, mas é muito difícil. Então não cria esse bloqueio para você. Então pensa que você vai sempre fazer o melhor que você pode e vai conseguir resultados a partir disso. Você que tem que se empenhar. Libera sua mente.
O quinto mito é que as pessoas precisam ter um dom mágico para poder aprender. E aí eu te pergunto, baseado em quê? Existem pessoas que têm uma facilidade maior para aprender línguas, sim, mas isso não quer dizer que só porque você tem uma dificuldade maior que você nunca vai aprender, que você precisa de um dom espiritual ou místico para poder aprender. Não tem nada a ver. Aquela ideia lá atrás, no passado, de que a gente tinha um certo tipo de inteligência, que se era só para exatas, se era só para humanas, isso já foi desbancado há muitos anos, gente. Hoje a gente já sabe que a gente vive num espectro das coisas que a gente sabe. A gente tem maior facilidade com determinadas coisas, mas isso não quer dizer que anula o conhecimento que a gente tem com as coisas que a gente tem menos facilidade de estudar. Por exemplo, eu sou muito ruim em matemática. Isso sem dúvidas, mas nada me impede de me empenhar em estudar mais matemática, focar mais em matemática para que eu entenda determinadas coisas que antes eu não entendia sobre matemática. Então, tudo vai se focar no empenho que você dá para os seus estudos. Não adianta você ficar falando que precisa de um dom porque você de novo está criando um bloqueio natural para você. Não faça isso. É aquele negócio, no pain, no gain. Às vezes o difícil não tem que ser impossível. O sexto mito eu tenho certeza que muita gente faz e que você provavelmente está pensando a mesma coisa que eu. Tem gente que me diz, teacher, eu não tive tempo de fazer o trabalho de casa, mas olha só, para não deixar de praticar, eu usei esse aplicativo aqui, é bem legal, consegui praticar e tudo mais. O que eu faço com essa pessoa? Gente, às vezes o exercício que você tem que fazer em relação à aula que você já está tendo é muito mais importante do que você pegar um aplicativo sobre uma matéria aleatória, que não tem nada a ver com o que você está aprendendo naquela hora. Às vezes você pegar o aplicativo vai ser muito mais fácil justamente porque você já aprendeu aquilo e não precisa mais praticar com tanta frequência. Em relação a isso, o aplicativo não vai resolver a sua vida, a não ser que você sente a bunda na cadeira e estude de fato. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que você não possa usar aplicativos para você estudar, tá? Você pode sim. Inclusive, eles devem ser como um complemento para os seus estudos, mas nunca use eles para substituir o seu estudo. Eles são pílulas apenas. Eles não vão resolver a sua vida e eles não vão te tornar fluente. Então você pode usar eles só como um complemento. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu não queria que fosse só um vídeo de mitos, eu queria explicar para vocês por que esses mitos não podem ser verdade e vocês precisam parar de pensar essas coisas. Então diz aqui para mim nos comentários agora qual é o mito que você vai parar de pensar ou que você vai mudar completamente na sua vida. E se você tiver alguma outra dica para melhorar os estudos, bota aqui nos comentários também, porque eu não sou a única da dica aqui não, tá, gente? Eu quero que todo mundo se ajude. Se você ainda não deixou o seu like até agora, deixa o seu like aqui se você gostou do vídeo e não esquece de compartilhar ele com os seus amigos para que eles também possam aprender inglês. That's it for today and I'll see you next time.